Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de microbiologia geral e hoje para tratar do tema controle de crescimento de micro-organismos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os fundamentos e sobre os agentes físicos. E na próxima semana complementaremos o conteúdo. Bom, nós precisamos controlar o crescimento microbiano por diversos fatores. A nossa vida, a nossa necessidade de evitar contaminação, a nossa necessidade de evitar doenças, a nossa necessidade de prolongar o tempo, né, de prateleira dos alimentos, a nossa necessidade de controlar os micro-organismos nos diversos ambientes, eles nos mostram que essa é uma atitude e uma atividade extremamente importante. Nem sempre que a gente fala em microbiologia, o controle ele está ligado com a destruição, com a inibição ou com a remoção desses micro-organismos. Né? A gente pode fazer isso por meio de agentes físicos e químicos, dos mais diversos, mas a nossa escolha ela vai depender do agente que nós estamos considerando, da sua forma, do seu tipo de célula ou do tipo de material a ser tratado. O controle de micro-organismo ele é feito há muito tempo. Né? Existem técnicas de controle microbiano antes mesmo da gente saber que existiam os micro-organismos, porque as técnicas de secagem, de cozimento e de salinização de alimentos elas já são conhecidas há muitos anos, né? Muito antes do conhecimento da existência dos micro-organismos. Mais recentemente, a fervura e as técnicas de limpeza, a utilização de substâncias químicas e filtros especiais passaram a ser usados, mas aí já com a intenção de controlar os micro-organismos. Né? Filtros de algodão, elevadas temperaturas, tudo isso passou a ser utilizado para evitar a deterioração de alimentos, mas também nas diversas áreas, né, da economia ou da vida humana. Mais recentemente, a lavagem rotineira das mãos e a utilização de substâncias químicas, bem como a esterilização de instrumentos cirúrgicos, passaram a fazer parte do nosso dia a dia, né? Passaram a fazer parte da nossa compreensão, né? De que a gente precisava de fato tomar esses cuidados para evitar contaminações que estavam no nosso alcance evitar. Então, esse histórico ele é bastante importante, ele nos leva, né, para poder discutir todo esse tema do controle microbiano, a necessidade de falar alguns termos-chave. Né? Então, ao longo da nossa conversa de hoje, nós vamos falar a respeito das metodologias de controle, mas quando a gente fala de controle microbiano, a gente tem que saber que tipo de controle nós estamos falando, qual é o objetivo, né, e quais são os micro-organismos-alvo, e qual que é o local que nós estamos querendo efetuar esse controle. É por isso que nós vamos tratar alguns termos-chave que vão nos ajudar nesse processo. Por exemplo, o termo esterilização, ele é um termo muito importante. Ele é um termo que diz que não existe nenhum micro-organismo, não existe nenhuma forma de ser vivo, nenhuma forma microbiana presente nas amostras. O exemplo de esterilização que nós estamos tomando aqui é a esterilização de uma alça por meio de calor direto, uma alça de repicagem, uma alça de platina. Vejam que a alça, a coloração da alça está até avermelhada, indicando as altíssimas temperaturas que ela alcança, e com isso ela consegue ficar livre de todo e qualquer micro-organismo. Então esse é um tipo de esterilização. Então o material ele nunca pode estar, a gente até brinca, né, que o material nunca pode estar meio estéreo. Ou ele está estéreo ou ele não está. O estéreo é absoluto, ele não tem nenhum tipo de micro-organismo. É claro que você pode adjetivar talvez esse estéreo, né? Mas quando a gente fala o termo estéreo unicamente, a gente está querendo dizer que não tem nenhum tipo de micro-organismo. Como eu estava, né, nessa brincadeira do estéreo, né, a gente tem também uma esterilização especial, que é chamada esterilização comercial. E para isso a gente pegou aqui a imagem de câmaras esterilizadoras de produtos enlatados, né, para justamente indicar que é esterilização comercial, que é a esterilização suficiente para matar ou para inativar ou para impedir o crescimento do principal produto, do principal ameaça aos produtos enlatados ou as principais ameaças dos alimentos, que, que são os endósporos de Clostridium botulinum. Existem endósporos mais resistentes que os endósporos de Clostridium, no entanto, seria gasto muito mais energia e muito mais tempo para acabar com todos. Então, mas se acabar com o endósporo, nenhum outro patogênico
vai estar presente. Então, por isso que a gente chama de esterilização comercial, é aquela que consegue impedir o crescimento até dos endósporos de Clostridium botulino, né? Mas não inativa todas as formas de vida, mas as mais prevalentes e mais problemáticas, né, elas são inativadas. Um outro tipo de termo importante é o termo desinfecção. E aí a gente colocou um pouco de água fervendo, porque a água fervendo é um excelente agente de desinfecção, assim como o álcool e assim como muitos outros agentes que nos ajudam é, né, destruir as formas vegetativas de micro-organismos patogênicos. Então, a desinfecção ela é um termo também específico que envolve a retirada de micro-organismos patogênicos, mas não é uma esterilização, né? Agora, a desinfecção ela é usada num amplo sentido, né? Para, por exemplo, a gente vai desinfectar uma mesa, a gente vai desinfectar uma espátula, a gente vai desinfectar algum objeto, né? Quando a desinfecção ela acontece num tecido vivo, a gente chama esse desinfecção de antisepsia, né? Que é a destruição de todas as formas vegetativas de micro-organismo em tecido vivo, né? Os enxaguantes bocais são um exemplo, né, de antisepsia. Então veja que a ideia tanto da desinfecção quanto da antisepsia é retirar os micro-organismos patogênicos que vivem na sua forma vegetativa, mas não, né, necessariamente. Né, cada uma no seu local específico, mas não necessariamente todos os organismos. Um outro tipo de termo interessante é a degerminação, quando uma enfermeira vai aplicar uma injeção ou aplicar uma vacina, ele faz a remoção mecânica, né, numa área limitada. Essa é a chamada degerminação, né, que é justamente tirar os germes de fato com aquele algodão que ela passa antes, né, para poder limpar, né, e degerminar o local, é um exemplo bem típico disso. E o último tipo é o termo sanitização, que é um termo que a gente utiliza quando a gente fala de reduzir as contagens. Não se trata de tirar todos os micro-organismos, não se trata de, né, buscar um tipo específico, mas se trata de reduzir as contagens microbianas até níveis seguros, seja para a indústria, seja para a saúde pública. Um exemplo é a lavagem das mãos, né? Outro exemplo é a utilização de hipoclorito de sódio, né, antes do processamento de alimentos. Então existem vários exemplos aí de sanitização. Bom, estamos falando dessas questões porque sempre nós estamos tratando ultimamente aqui em redução do número de micro-organismos e de controle desse número, né? E sempre que a gente fala de controle de micro-organismo, a gente tem que saber que a gente está tratando muitas vezes de morte microbiana. E o padrão de morte microbiana é um padrão muito específico, porque da mesma forma que crescimento microbiano tem um conceito específico, morte microbiana também tem um conceito específico. Morte microbiana, ou morte na microbiologia, é a perda da capacidade de reprodução. Então, uma vez que o micro-organismo perdeu a capacidade de reprodução, o seu ciclo de vida é tão curto que a gente pode considerar que ele não vai crescer mais, porque essa célula rapidamente vai perder a sua viabilidade. Uma outra questão com relação à morte microbiana é que essa morte microbiana ela é uma constante num dado período, né? Então a gente chama isso de morte exponencial, porque assim como o crescimento, a morte ela também segue um padrão exponencial, né, que a gente pode ver nessa tabela e nesse gráfico, né, onde a gente percebe que ao longo do tempo, né, nessa tabela a gente percebe uma redução de 90% do número de micro-organismos, mas sempre sobra 10% desse número. Isso indica que para a gente conseguir ficar com zero micro-organismos vai demorar bastante tempo, né? Então a gente tem aqui nessa tabela mostrando a quantidade de micro-organismos que tem que morrer para que a gente chegue a uma célula sobrevivente, né? Então tem que ter um agente muito poderoso. Normalmente esse agente, ele, esses agentes eles têm esse tipo de ação e eles mantêm uma proporção constante de morte de microbiana. Nesse caso aqui, esse agente é um agente muito poderoso que mata 90% dos micro-organismos a cada ciclo, ou a cada minuto nesse caso. Existem agentes antimicrobianos que vão matar, vão reduzir
em 40% e vão manter esse padrão ao longo de todo o tempo de aplicação. Essa curva, essa tabela, ela está representada nesse gráfico ao lado, onde a gente percebe a representação aritmética na linha azul, né, mostrando uma morte microbiana típica, mas é um tipo de morte, é um tipo de padrão inaplicável, onde a gente vê 90% das células sendo mortas a cada minuto, né? E esse declínio ele pode ser mostrado também na sua forma logarítmica como uma reta. Então a gente pode representar a morte microbiana também na forma logarítmica. A gente tem vários fatores que vão interferir na efetividade dos tratamentos antimicrobianos, mas existem dois fatores que merecem destaque, né? O primeiro fator aqui que a gente está vendo é o número de micro-organismos, e isso tem um efeito muito importante para a gente e explica por que o nosso cuidado com a contaminação inicial. Veja que a redução no número de micro-organismos ela vai ser diretamente proporcional ao número de células inicial. Como a gente pode ver, duas amostras aqui com alta carga populacional e com baixa carga populacional. A velocidade de morte bacteriana é a mesma. A grande diferença foi o início, né, a carga microbiana inicial. Outra questão importante é o tempo de exposição. A gente percebe que ao longo do tempo, né, quanto mais tempo a gente tiver, maior vai ser maior tempo de exposição ao agente antimicrobiano, maior vai ser a redução de contágios, né? É óbvio que as características microbianas também vão ter influência nessa questão da morte microbiana, né, e na velocidade dessa morte. Então, células vegetativas são inativadas muito mais rapidamente do que endósporos, que são células altamente protegidas e altamente resistentes. Outra questão também importante é que o ambiente que nós estamos tratando ele é muito importante, né? Um ambiente rico em matéria orgânica, um ambiente com pH né, próximo à neutralidade e temperaturas medianas, eles são mais difíceis, né, da gente poder controlar do que, né, um ambiente que tem uma quantidade de matéria orgânica menor, né, pHs extremos e temperaturas também extremas. Então a gente vê que esses fatores também interferem, né, as condições ambientais vão interferir na velocidade de controle, na velocidade de morte dos micro-organismos. Então esses fatores são os principais fatores que atuam, né? E agora a gente passa, na verdade, para falar um pouco dos métodos físicos, né, de controle microbiano, os métodos físicos para tratar justamente dessas questões, né, de controle, de como reduzir as contágios e o crescimento. E nós vamos falar um pouco do calor, das baixas temperaturas, da radiação, da filtração e da desidratação, né? Sempre que a gente fala dos métodos físicos, né, a gente começa pelo calor porque é o mais utilizado, né? E existem alguns parâmetros que vão nos indicar a velocidade e a capacidade, né, de um determinado tratamento inativar o crescimento de um micro-organismo em um determinado material. E esses parâmetros, né, que são parâmetros que nós podemos usar depois para fazer as comparações, são o ponto de morte térmica, que é a menor temperatura para que todos os micro-organismos de uma suspensão sejam mortos em 10 minutos. Né? Temos também como um importante parâmetro o tempo de morte térmica, né, que é o período mínimo de tempo para que as bactérias de uma cultura sejam mortas em uma dada temperatura, e o fator de redução decimal, o valor D, né, o tempo em minutos para que 90% das bactérias de uma cultura sejam mortas em uma determinada temperatura. Então esses fatores eles são importantes, né? E a gente pode ver a representação por exemplo, né, do tempo de redução decimal aqui nessa imagem, onde a gente percebe claramente que a temperatura de exposição ela vai interferir diretamente no tempo de redução decimal. Veja que o tempo de redução decimal, quando a gente usa para uma temperatura de 50 graus, ela vai chegar a 40 minutos, né? Com uma temperatura a 60 graus, esse tempo de redução decimal ele vai chegar próximo dos 20 minutos, e a 70 graus ele não chega a 5 minutos. Então a gente percebe que a temperatura ela tem um efeito direto, né, na redução do número de micro-organismos, né? E é por isso que a gente tem diferentes formas de utilizar o calor, né? Então o calor ele é muito importante, mas tem diferentes formas e diferentes funções. Na aula prática a gente tratou muito sobre isso, e mesmo na aula teórica nós já falamos alguma coisa a esse respeito, né? Então a gente lembra que o calor úmido ele pode ser usado para diversos materiais. Na verdade a gente usa muito para autoclavagem, para fervura ou para tindalização,
né, a gente pode usar para materiais diversos, como meio de cultura, soluções, alimentos, entre outros. Nós temos também o calor seco, né? O calor seco ele é mais intenso em termos de energia e temperatura. Ele vai durar aí de 160 a 180 graus por 2 horas, né? Enquanto o calor úmido ele é aplicado por 20 minutos. Então, o calor seco ele é mais lento, né? Mas é usado para vidrarias, para instrumentos cirúrgicos que não podem ser submetidos à umidade. E o calor direto que a gente utiliza aí para inocular para as alças de repicagem, carcaça, lixo hospitalar, alça de Drygalski, suaves, etc. Então, a gente tem essas questões. Bom, quando a gente fala de calor úmido, né, a fervura é a mais comum que a gente conhece, todo mundo conhece uma utilização muito conhecida, é a fervura das mamadeiras, por exemplo, que a gente utiliza para poder sanitizar essas mamadeiras e poder tornar elas em níveis seguros, né? Existe também a tindalização, que é a fervura em diferentes períodos, porque qual é o problema da fervura? O problema da fervura é que os endósporos eles são resistentes à fervura, né? E com isso, né, embora você elimine os micro-organismos na forma vegetativa, você não elimina os endósporos, né? E como é que a tindalização ela resolve parcialmente esse problema? Porque ele é realizada uma germinação, uma fervura, né? Depois de um tempo dessa fervura é realizada outra fervura justamente para matar os endósporos que germinaram no período entre a primeira e a segunda fervura. Então existem essas estratégias com uso de vapor de fluxo livre, tindalização, fervura de água, são estratégias bastante comuns, mas envolvem a utilização de calor na pressão ambiente, na pressão atmosférica. A autoclave, por exemplo, é uma forma de utilização de calor úmido com a pressão de uma atmosfera acima do nível do mar, uma temperatura de 121 graus. Como é calor úmido, ele permite a transmissão rápida do calor, e com isso o material ele é esterilizado com muita velocidade. Então, o calor úmido ele pode ser utilizado, por exemplo, nas autoclaves. Essa aqui é uma autoclave industrial. Uma outra forma de utilização de calor é a pasteurização. A pasteurização é um método bastante antigo e é um método que ele é melhor do que a esterilização por autoclavagem ou por fervura, porque ele evita os efeitos deletérios das altas temperaturas nos alimentos. É um tratamento alternativo que visa a redução da contaminação microbiana e ele mata as células vegetativas de muitos organismos. Não é um método de esterilização, mas é um método que permite o armazenamento dos alimentos por muito tempo. Então a gente colocou aqui o exemplo de um pasteurizador industrial para simbolizar essa metodologia. A gente sempre tem que ter em mente que todos esses tratamentos com temperatura, principalmente a pasteurização, eles respeitam sempre um binômio, que é o binômio tempo-temperatura. Esse binômio tempo-temperatura vai indicar se o nosso tratamento foi efetivo ou não. E ele é bastante... pode ser utilizado para você escolher a melhor forma de fazer a esterilização ou o tratamento térmico do seu material. Por exemplo, para leite, existem várias formas de fazer esse tratamento. Então, aqui eu estou demonstrando alguns tratamentos que são equivalentes. Então, a utilização do método de batelada aí, a 62 graus por 30 minutos, ela equivale a 71 graus por 15 segundos, que equivale a 140 graus por 1 a 5 segundos. Então veja que os tratamentos térmicos você pode regular esse tempo e temperatura para atender aquilo que mais se adequa ao tipo de material que você está utilizando e aquilo que você pretende como resultado final e como investimento em termos de energia. Um outro tipo de tratamento térmico são as baixas temperaturas, e o período, o princípio de funcionamento desse tipo de material é de fato a redução ou paralisação da atividade biológica pela redução da atividade enzimática. A refrigeração é um exemplo disso, muito utilizado, muitos alimentos, bem como muitos utensílios, bem como vários materiais que são sensíveis ao tempo, são sensíveis à ação microbiana, eles podem ser mantidos
por refrigeração. A grande questão é que a refrigeração ela permite o crescimento de micro-organismos psicotróficos, o que traz uma preocupação especial, né? É um princípio, é um tratamento que ajuda muito, mas ele não é um tratamento de esterilização, a gente tem que ter isso em mente muito claramente. Né? Ao mesmo tempo, né, um outro tipo de tratamento com relação ao frio é o congelamento. O congelamento ele permite, né, a preservação por longos períodos de tempo de alimentos, enzimas, medicamentos, etc., culturas microbianas. Né? No entanto, esse material também ele mantém as células viáveis. Né? As células estão paralisadas, mas elas podem voltar a crescer. Então a gente falou aqui da temperatura, tanto do calor quanto das baixas temperaturas. A gente pode falar também, né, a respeito das radiações. Né? A radiação, nós temos ao longo do espectro de comprimento de onda, a gente tem uma relação inversamente proporcional do comprimento de onda com a energia. Né? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia de um tipo de radiação. Então, as principais radiações de alta energia são os raios gama, o raio-x e a radiação ultravioleta. Né? Essas três são radiações que podem ser utilizadas para controle microbiano, sendo que as radiações ionizantes, como o raio-x, sendo que são radiações ionizantes, os raios gama e o raio-x. Por que elas são ionizantes? Porque elas possuem alto poder de... O que significa isso? Né? É que elas possuem alto poder de penetração, elas são capazes de atravessar embalagens, atravessar, né, alimentos, atravessar. Então é muito utilizado, por exemplo, para esterilização de seringas de materiais plásticos, né? Porque eles são capazes de atravessar, né, a embalagem que esses materiais estão colocados e com isso você consegue fazer a esterilização. Elas são radiações que são emitidas em todas as direções, né, com liberação constante, são utilizadas amplamente para alimentos, né, materiais médicos e também para materiais plásticos. Né? A luz UV ela é mais limitada. A luz UV ela é mais limitada. Né? A luz UV ela é uma radiação não ionizante, ou seja, ela tem um baixo poder de penetração. Embora ela excite os elétrons, ela não é capaz de entrar em embalagens e já esterilizar materiais que já estão embalados. Né? Mas ela é uma excelente forma de esterilização de superfície. Então, por exemplo, as capelas de fluxo laminar utilizadas no laboratório, elas utilizam a luz ultravioleta para poder fazer todo o processo de esterilização. Essa radiação ela é absorvida por muitos componentes da célula, mas o principal componente atingido é o DNA, com a formação de vários dímeros de timina, e a formação desses dímeros de timina ela vai inviabilizar a replicação celular e certamente vai impedir o crescimento bacteriano, né, causando o que a gente já sabe que se impede o crescimento bacteriano leva à morte microbiana. Então, é o que nós estamos conversando aqui. Então, a luz UV tem essa característica, né, só deixar claro que ela tem a mesma característica com a nossa pele, né, então ela é um fator, sim, né, de geração de câncer de pele, esse tipo de coisa. Então, a luz ultravioleta ela é uma luz perigosa, né, uma luz que a gente tem que zelar para não ficar exposto a ela o mínimo possível para evitar justamente esse tipo de problema. Né? Mas ela é muito utilizada para a esterilização de superfícies, né? Então salas de cirurgia, sala asséptica, câmaras de repicagem, elas são bem efetivas, né? E funcionam muito bem essa esterilização superficial com radiação ultravioleta. Então radiação também pode ser utilizada para esterilização e para controle do crescimento bacteriano ou microbiano de uma maneira geral, porque fungos e esporos de fungos também são afetados por esses processos. Um outro processo físico de controle microbiano é a filtração. A filtração ela é bem importante para a gente, porque ela vai ser fundamental para esterilizar materiais, soluções que são sensíveis a altas temperaturas. Então, com isso, a gente aqui tem um exemplo, né, de um material que está sendo filtrado. Né? Esse filtro ele funciona por meio de vácuo, né, e vai fazer com que o material que está sendo colocado dentro do filtro passe por uma né, por uma membrana filtrante,
E essa membrana ela vai possuir orifícios que são inferiores ao tamanho de uma bactéria, fazendo com que as bactérias fiquem retidas nesse filtro e que todo o líquido que passa é um líquido já livre de bactérias, né? Então ele é muito efetivo para a filtração bacteriana, né? E a depender, né, isso pode ser suficiente para a manutenção desse material durante muito tempo. O filtro também ele é utilizado para a filtragem do ar, né? Existem os filtros de alta eficiência, que são utilizados em salas de cirurgia, salas para pessoas com problemas de imunossupressão, e também nas nossas câmaras de repicagem a gente tem esse tipo de filtro sendo utilizado para filtrar o ar que entra dentro dele, impedindo a contaminação desse material. Finalmente, né, um outro método que a gente gostaria de destacar aqui, o método físico, que é a utilização da desidratação, da dessecação, que nada mais é do que aumentar a pressão osmótica de um material, que vai inibir fortemente a atividade metabólica do material e com isso impede a degradação microbiana. Né? Isso pode ser utilizado, por exemplo, nos alimentos, como sal ou açúcar, né? Como bacalhau, frutas secas e tal. Tanto o sal quanto o açúcar, eles aumentam demais a pressão osmótica e impedem o crescimento bacteriano. Uma outra forma de utilizar a desidratação ou a dessecação é por meio do método de liofilização. O método de liofilização é um método de desidratação sob baixa temperatura e vácuo, né, que é bastante utilizado, por exemplo, para a manutenção de culturas bacterianas ao longo do tempo. Em todos esses métodos que a gente está falando aqui de desidratação e dessecação, nós estamos apenas controlando o crescimento. Os micro-organismos permanecem nas contagens iniciais, né, e permanecem viáveis, né, caso eles sejam expostos a ambientes de crescimento favoráveis para o crescimento, eles vão voltar a se desenvolver. Então, esse método de dessecação ou desidratação, né, eles são métodos de controle temporário do crescimento microbiano. Bom, nós falamos até aqui dos fundamentos, né, dos conceitos principais a respeito do controle microbiano e dos principais métodos físicos de controle. Na aula que vem, nós vamos dar continuidade a esse tema e a gente espera encontrar vocês por lá, né, desejando a todos aí uma excelente semana. Forte abraço a todos.